segundo álbum de estúdio do Cut Copy, In Ghost Colors, de 2008, concentra o que há de melhor e mais característico no som dessa banda australiana. Bom, enquanto parte das canções continuam a vagar pelo pop dos anos 1980, como uma extensão do material entregue no introdutório Bright Like Neon Love, de 2004, o restante da obra vai de encontro ao pop psicodélico da década de 1960. O resultado dessa colorida combinação de elementos está na entrega de Hearts on Fire, Light and Music e tantas outras composições que apresentaram o quarteto de Melbourne a uma parcela ainda maior do público. Nesta edição, eu, Isadora Almeida, e meu amigo, companheiro de podcast, Kleber Fak, aproveitamos a volta do grupo ao país para conversarmos sobre o processo de produção dessas músicas, as histórias por trás do disco que fez todo mundo dançar no final dos anos 2000. Meu amigo Kleber Fak, vamos começar então esse papo gostoso. Amigo, você lembra quando que você descobriu o Cut Copy? Por esse álbum, né, na real, não sei se você conheceu. Amiga, eu sou uma pessoa que tem orgulho de dizer que eu conheci o Cut Copy antes da fama. Porque eu ouvi o Bright Light Neon Love antes desse disco. Eu conheci o Cut Copy por volta de 2005, 2006, que foi quando eu comecei a ouvir música de fato, assim. Eu já tava muito imerso nessa coisa The Rapture, Interpol, esse revivalismo dos anos 80. Eu tava muito calcado nisso e foi uma coisa que aconteceu meio que por todo mundo, assim. Os anos 80 era a coisa. E alguém me falou assim, vá atrás de Cut Copy, eles lançaram... É uma banda australiana que lançou um disco, eu encontrei num blog X na época, assim. Eu lembro que eu baixei e eu gostei demais, porque era exatamente o tipo de som que eu tava procurando na época. A música Saturdays, que é uma que tem um toquinho de telefone, assim, no fundo. Eu lembro... Cara, eu sou do interior do Paraná. Eu tenho uma noção muito clara de eu estar plantando mandioca com a minha mãe e ouvindo esse disco enquanto a gente tava plantando mandioca, pra você ver o nível de colono que eu era, mas uma coloninha muito atualizada, e eu lembro que eu embarquei demais. E aí, quando eles voltaram com esse disco, In The Ghost Colors, foi muito diferente, porque a primeira coisa que chama atenção é que ele tem uma mixagem maravilhosa. A mixagem desse disco, assim, é excelente, porque cada música meio que engata na música outra seguinte. É, muito bom. E eu falei, cara, isso é muito bom. E aí, assim, eu meio que mergulhei, assim. Eu acho que foi no primeiro ano da minha faculdade já, quando saiu esse disco. Eu lembro do Lúcio Ribeiro comentando muito desse disco na época, no Popload. Então, eu sou uma pessoa que mergulhou de cabeça no Cut Copy total nessa época, assim. E como que foi pra você? Então, amigo, eu confesso que eu conheci com esse álbum, eu conheci ouvindo os hits, né? Acredito também que Lúcio, lendo Popload, entrando em blog muito, né? Muito. Isso é muito interessante, porque é muito um sinal do tempo, né? Sim. Um blog. Mas é eu isso. Eu acho que vale até falar, né? O que é um blog, porque eu sei que a gente tem um monte de ouvinte que é novo. Blog, gente, é como um site... Mas era um site padronizado, uma estrutura padronizada. Você tinha o WordPress, o Blogspot, um template do Blogspot. Você entrava ali, você acessava e você via uma pessoa X, Lúcio Ribeiro, Alexandre Matias, Marcelo Costa, comentando, olha, hoje saiu o lançamento de tal banda. E aí você corria atrás. Eu acho que é muito importante frisar que se a gente conhece o Cut Copy hoje, ele é um fenômeno muito grande dessa coisa que virou conhecida como o Blog House. Mas ele é um fenômeno da pirataria, porque as pessoas não tinham acesso. Como que eu vou ouvir o CD dessa banda australiana? O primeiro disco nem saiu por aqui. Eu acho que o In Ghost Colors só veio sair, tipo, depois, quando eles vieram tocar aqui no Brasil a primeira vez. Mas o Cut Copy é uma banda que as pessoas ouviram baixando ilegalmente. Por Exatamente. Rapid Share, Mega Upload, o que seja. Pelo Kazaa, pelo Emule. Eu lembro que não tinha acesso a esse tipo de som aqui na época, né? Exatamente. Não, e eu também, né? Em Sorocaba, ouvindo ali as novidades, ouvindo rádio online, o que saía, né? Ai, nossa, novidade de semana. E eu lembro muito do Cut Copy ser uma dessas bandas que eu falava, nossa, mas não tenho, como vou comprar? Aí baixava, né? Lógico, daí jogava ali dentro do seu MP3 player, iPod, o que fosse. O meu era um Foston MP3 player.
Mas, bom, entrando um pouco nesse assunto, né, de blog, eu acho interessante a gente falar dessa coisa que aconteceu nessa época, né, que é o dito blog house. Ele é um termo abrangente para um amplo movimento cultural que foi simultaneamente uma cena, né, de festa, uma tendência da moda e um estilo de vida abrangente centrado em um tipo muito certo de dance music. Isso eu tirei de uma matéria da Paper Magazine. E ela continua falando, né, que teve a duração aproximada de 2006 a 2011. E tem um som muito específico, né, essa assinatura sonora desse gênero, que você poderia tecnicamente classificar diferentes músicas e artistas de blog house, que rolavam de toques, né, de French Touch, a New Rave e até o Electroclash. Então, essa definição, a gente pode ter um gostinho do que era. Mas quem não viveu essa época, eu acho que dá pra resumir muito essa energia de fotos que eram tiradas por celular de flip, Cybershot, que apareceu em Tumblrs, aquelas fotos do Cobra Snake, que era um fotógrafo famosinho na época, as meninas com o cabelo bem liso, assim, jogado pro lado vibe emo. Calça colorida. O Warfare vermelho. Wayfair vermelho, exato. Era muito isso. Tava meio ali, tipo, na época do Klaxons, né, que é a New Rave, mas essa parte já começa a misturar umas outras tendências, né? Que é mais a música de pista mesmo. House, enfim, é muito da música francesa. E isso não estava acontecendo só em Londres. Em Paris, por exemplo, a Ed Banger, que é aquela gravadora maravilhosa que a gente sempre fala aqui no podcast, ela se inspirava no Daft Punk e nessa French Touch, que é a house music, né, francesa ali da década de 90. Na Austrália, o Vanchi e o Bang Gang. Tinha o Pinal também, era uma dessas bandas da época. Nossa, verdade. Eu não lembrava. Na mesma época veio Empire of the Sun, veio meio que todo mundo, assim. Foi meio que um caminhãozinho que chegou. Era muito louco, porque eu acho que hoje em dia a gente meio que vai tentando compartimentar as coisas em caminhõezinhos, em coisas, assim, específicas. Mas eu acho que meio que a gente ouvia de tudo, né? Porque Super. a gente não tinha... qual que é a novidade? Então a gente colocava meio que tudo no mesmo pacote. E foi aí que começou, né? E não essa era uma... de ouvir tudo. Mas é porque antes você era ou fã de metal, ou fã de eletrônica, ou fã de rock. E aí, nessa época, a gente meio que começou a envolver todas essas coisas como parte de um mesmo pacote. Então, vai vir depois Gossip, vai vir o Little Boots, vai vir La Rue. Tudo vem meio que nessa mesma época, ali, 2008, 2009, 2010. Aí vai extravasar pra grande mídia com 303, assim. Então, era um período muito prolífico, era muita gente lançando coisa ao mesmo tempo e as pessoas numa ânsia de absorver tudo que tava rolando na época, assim. Mas eu acho que o que difere o Cut Cope de desses artistas do período era a consistência do som. Eu acho que a primeira coisa é essa questão da mixagem que a gente tem no In Ghost Color, que é... Vou fazer uma música que vai levar para outra música, que vai levar para outra música, que vai levar para outra música. Mas esteticamente, assim, a coisa do o mesmo timbre de sintetizador, a escolha dos próprios sintetizadores. Tem um erro muito grande que as pessoas cometem de colocar o Cut Cope como uma banda desse revivalismo dos anos 80, né? Que o primeiro disco mira exatamente nisso, a capa do disco é pura estética anos 80, mas eu acho que o In Ghost Colors ele vai para uma outra direção, é muito anos 60. Eu acho que eles olham pra essa psicodelia que tava rolando no período, uma coisa meio Beatles, meio Beach Boys, e falam como que a gente transporta isso pro nosso tipo de som. E eu acho que é o que acontece no In Ghost Colors. Ele é um disco total anos 60, tem muito coro de voz no estilo Brian Wilson, de ter essas harmonias de vozes limponas, bonitas e destacadas. Mas ao mesmo tempo, ele é um disco que te joga pra pista todo tempo. Todas as músicas, ela tem esse conceito dançante. Eu acho que é um disco... E aí eu acho que me chama a atenção que é um disco que valoriza muita coisa do CD. Que hoje a gente tá acostumado a ouvir single, ouvir coisas isoladas, mas eles pensam numa construção do começo ao fim, uma coisa só, uma unidade, sabe? E é uma coisa que, por exemplo, você não tinha no vinil de agora o lado A vai ser isso, o lado B vai ser outra coisa. Aqui não, eles têm uma constância, e aí me remete a outra banda australiana que fez isso anos antes, 6 anos antes,
8 anos antes, na verdade, que é o Avalanches, com Since I Left, de vou trabalhar um disco, um CD como um CD. Então, do começo ao fim, eu vou ter uma estrutura, uma narrativa, uma proposta, uma estética. E eu acho que o Cut Cope faz isso de um jeito, assim, primoroso nesse álbum. Não, é muito legal que você falou dessa influência, né, dos anos 60, porque esse álbum, ele é perfeito pra você ouvir no sol, numa beira de uma piscina. Tem muito, né, também daquela coisa do Balearic, enfim, música eletrônica ali pra você curtir no sol. Mas também essa coisa da pista de dança mesmo, desse lugar quente, de um lugar, tipo, que você vai trocar suor com as pessoas, que você vai ouvir, tipo, pulsando, sabe? Mesmo que ele tenha essa psicodelia, é meio melódico em alguns momentos. Eu acho que tem muitos, né, desses hits, assim, que o baixo, tipo, o baixo, né, é bem comprimido, assim, tem umas batidas fortes e esse caldeirão, né, de sintetizadores, assim, que vai, tipo, chocando você ao longo do álbum, né? Sim. E é muito legal também, só pra finalizar essa parte da Blog House, né? Que nada mais era do que uma rede internacional de blogs, né? Que, tipo, as músicas, elas apareciam ali, tipo, uns remix de DIY, hip de rádio duvidoso, né? Ao redor do mundo. E eu lembro muito de baixar coisas que, na real, nem eram, tipo, oficiais, né? Tipo, faixas de música ou álbuns. Então, isso também é uma outra coisa. Essa parada de fazer remix, de começar a misturar algumas coisas. Muito também dessas gravadoras, tipo a Headbanger mesmo, que a gente falou, a DFA, enfim, que a gente vai falar ainda um pouquinho. Enfim, de começar essa ideia também Tinha uma coisa DJs assinando também, né? Faixas, da enfim. Kitsune Meison, sabe? Que era aquele site francês que fazia meio... que é uma marca de moda também. É uma marca, né? E aí eles faziam aqueles compilados, tipo Kitsune Meison, volume 1. Cara, a França é muito importante nessa época, muito, cara. E aí eles pegavam e faziam importante. esse agrupado de músicas, assim. Nossa, que saudade. Artistas inéditos, Vanchi, papapá. E aí colocava, sei lá, um remix de alguém muito foda pra uma música do Phoenix. Então era do Tudor Cinema Club, umas coisas exato, assim. era uma coisa muito foda que rolava na época, assim. E eu sinto uma saudade muito grande, porque a gente meio que não tem mais isso. Eu acho que hoje em dia a gente tem muito essa coisa do artista produtor e que se vende muito no Instagram, e é maravilhoso essas pessoas que conseguem sobreviver a partir disso, mas eu sinto falta dessa curadoria dessas pessoas que pegavam nesse mar de lançamentos que a gente tinha na época, encaixavam essas coisas, e aí vinha um cut copy da vida nesses momentos, sabe? Lá no meio tinha uma coisa deles, então era muito fascinante você ouvir essas coletâneas. Exatamente. Hoje em dia foi transportada pra o quê? Pra playlists, mas eu acho que fica meio perdido, né? Tipo, e não é uma lógica de algoritmo, não tem o toque humano, né? Sim. E aí, assim, a mesma coisa que eu vou ouvir, a outra pessoa vai ouvir diferente, porque a base do algoritmo dela é outra, e ali tinha um carinho, uma escolha. Por que eu estou trazendo essa música pra dentro dessa coletânea, né? Exatamente. Bom, continuando aqui, né, falar especificamente do In The Ghost Colors, ele é um trabalho que ele condensa muito bem toda essa energia, né, que estava acontecendo dentro de tela de computador e nas festas, que voltavam a ter, né, tipo, destaque na vida desses jovens adultos internéticos, interwebers. O álbum, ele foi produzido pela banda e pelo guru do dance punk dos anos 2000 e pouco ali, né, o Tim Goldsworthy, conhecido por ser um dos fundadores da DFA Records. Fala aí, Kleber. Eu acho que o brabo. Ele é brabíssimo. Hoje em dia existe uma tentativa de apagamento em cima dele por conta da rixa dele do James Murphy. Sim. Mas eu acho que o Goldsworthy ele é muito importante para esse período, porque ele é esse cara que traz a estética. Eu acho que o James Murphy era um cara muito focado no LCD Sound System e tudo que ele fazia ali dentro, e o Goldsworthy meio que deu essa expansão, né? De como que a gente expande esse conceito de pista, dessa cena que é meio punk, mas é dance pro resto do mundo, né? Então, a escolha do Cut Cope em trabalhar com eles é muito importante, porque a Austrália tem um histórico de produção eletrônica que é muito característico, que é muito particular, e vai desde, sei lá, Kylie Minogue até Tame Impala, todos eles abraçam a pista de um jeito muito específico, mas eu acho que o Goldsworthy, ele traz
um conceito mais urbano pra dentro do disco, sabe? Uma coisa meio pé no chão. Olha, o disco pode ter essas extrapolações psicodélicas malucas, mas vamos calcar na pista, vamos meter batida, vamos focar no público, vamos meter na picape. Tem que funcionar na pista. Eu acho que tem que funcionar dentro do disco, mas ele tem que funcionar para um DJ no interior do Brasil que vai discotecar isso, entendeu? E eu acho que ele consegue fazer essa marra de um jeito que é muito particular, assim, especial demais. É perfeito. Bom, em 2007, né, que rolaram as gravações das faixas, né? E elas foram divididas entre o estúdio CCHQ em Melbourne e o da GFA lá em Nova York. Eu acho que é muito disso que você tava falando, Kleber. Acho que também o local, né? Tipo, Nova York, essa energia, a cena que já tinha rolado ali daquele livro, né, que eu já citei, o Meet Me in the Bathroom, que traz os Strokes, EAAS, TV on the Radio, encabeçando tudo isso. E a DFA tem um papel muito importante, principalmente com o LCD Sound System. Mas eu acho que é isso. Eu acho que esse álbum ele é mais conciso. E eu entendo quando você diz que ele é mais pé no chão, por ter também essa energia assim, de Nova York, sabe? De ser pulsante e funcionar na pista quente que estava rolando, né? Essas warehouses que voltaram a aparecer, principalmente em Nova York. Hoje em dia, quando a gente fala de produção eletrônica, eu acho que é muito centrada na imagem do artista, do produtor, né? Então fica uma coisa meio quase que sintética, formatada, o cara que fez uma base, uma batida e jogou pra pista. Eu acho que o que difere o Cut Cope e esses outros artistas desse período é porque era uma coisa muito orgânica. Eram artistas tocando com sintetizador, com batida orgânica, bateria mesmo, guitarra solando em algum momento. A linha de baixo não é um sintetizador que você programa ali e ela vai repetir até o fim da música. É de fato uma pessoa tocando no baixo. Então eu acho que esse caráter orgânico que tem dentro do disco é o que traz o diferencial dele. Você sente o instrumento, você sente a proposta do artista ali. Não é uma formatação. É porque hoje quando a gente fala nessa lógica de Spotify, de algoritmo, é uma coisa muito formatada, e ali não eram. Eram pessoas, de fato, tocando e trazendo esse tipo de som pra dentro de estúdio. Então eu acho que por isso que é muito importante esse disco de como que eu transporto uma coisa que é puramente sintética, eletrônica, que vai apontar lá pra Kraftwerk nos anos 70, mas pra dentro de um estúdio, de uma estrutura de eu sentir a música. A música ela é quase palpável em alguns momentos, né? Eu acho demais. E é muito isso, assim, essa psicodelia, mas ela é uma psicodelia que ela abraça, ela é gostosa, né? Ela tem uma coisa de nostalgia, ela tem uma coisa muito de sentimento. Acho que é isso, assim. Ela não é... É isso que você falou, é puramente sentimento. Dá pra você sentir que as pessoas estão ali tocando. Mesmo que quando você ouve o álbum, né? Não o live, né? Não o ao vivo. Mas dá pra sentir que tá sendo tocado em grupo. Acho que tem essa coisa humana de ser um grupo. De ser pessoas juntas num lugar em comunhão fazendo música. Perfeito. Eu acho que a gente pode ir pras músicas, né? Porque ele é um disco estruturalmente muito fechado. Mas quando você vai parando em cada composição, é meio que um assombro, né? Eu acho que a própria faixa de abertura, Feel the Love, ela é uma baita de uma abertura de disco. E a gente tá falando de 2008, que é um ano repleto de grandes lançamentos. A gente tem nesse mesmo ano Vampire Weekend, a gente tem Hercules and Love Affair, a gente tem Fleet Foxes. E essa música, ela te arremessa pra dentro do disco de uma forma... a questão das vozes, a questão dos sintetizadores, a psicodelia, essa combinação toda. Feel the Love é uma puta música de abertura, né? Eu acho. E eu acho que ela resume bem. Eu amo, né, faixas de abertura. E essa dá o tom, assim... do disco. Perfeitamente. É muito boa. Mas qual que é a sua favorita desse álbum? Ai, cara. Daquilo que você fala, né, da mixagem, de uma levar pra outra, assim. Eu gosto bastante da meiuca ali do álbum. Acho que ela vai trazendo uma estrutura muito perfeitinha, assim, bem amarrada. Mas eu não posso deixar de falar que a terceira faixa aqui já é Lights and Music, que eu acho, assim... Perfeita. Eu acho... Perfeito, até hoje, tipo, você coloca assim aquele... Lights and music, one more time. Eu acho que ela é a que mais extravasa, assim, no sentido de... Ela vai pra muitas direções... Ela tem essa coisa do French Touch aí, da cena francesa. Ela dialoga muito com o Daft Punk. Ela tem esse fundinho ali esse retrô de anos 80. Ela vai pros anos 60. Ela transita muito, mas ela é muito Cut Cope, que são essas canções que elas têm, sei lá,
4 minutos, 5 minutos de duração, com um tempo para você respirar com o sintetizador dentro da música, com uma letra que é altamente pegajosa, com conglomerado de elementos assim que se combinam muito de um jeito muito especial, assim. Eu acho que ela sintetiza também muito bem o disco. Mas a minha favorita é Hearts on Fire. Assim, porque, não dá pra falar. A gente precisa posicionar as pessoas que estão ouvindo. Em 2008, tocar saxofone numa música é extremamente brega. Ninguém metia saxofone numa música. Era uma coisa datada dos anos 90. Ai, meu pai gosta desse tipo de música. Era, sei lá, Kenny G, era uma coisa brega. Sei lá, a única coisa que rolava ainda era as alternativas ouvindo aquela banda Morphine, sabe? Que os integrantes toca saxofone. E aí eles trazem o saxofone pra dentro dessa música e é brilhante, porque o saxofone, ele fica quietinho a música inteira. E aí no momento em que silencia tudo, que é aquele momento de virada, o saxofone vai crescendo junto. E a batida vai crescendo junto. E eles usam todos esses elementos a favor do saxofone. E assim, é de uma delícia, de um domínio técnico. É tudo muito bem colocado. Tanto que essa música meio que abre passagem pro que vai rolar pelos próximos anos. O Rapture, em 2011, vai lançar aquela How Deep Is Your Love? How Deep Is Your Love, super. O M83 vai lançar o Midnight City, com saxofone. O saxofone volta muito a partir desse ponto. Então eu acho que o Cut Cope foi muito vanguardista nesse sentido. No mesmo ano, a gente tem o Hercules and Love Affair metendo metal, metendo saxofone. Então, era uma sensação de... Cara, esse é um instrumento tão poderoso, por que a gente não tá metendo isso dentro das nossas músicas, sabe? Exatamente. E eles fazem isso de um jeito assim, primoroso. Cara, que música espetacular. Mas deixa eu falar uma coisa, eu acho que assim, Lights and Music eu gosto muito porque ela traz a energia Cut Cope, mas a minha favorita, assim, de tipo, não dá, é Nobody Lost, Nobody Found. Eu acho essa música perfeita. Aquele... E é quase no fechamento, cara, né? Ela é quase no fechamento. E essa música, ela era... Eu já citei isso aqui em algum dos episódios do podcast, que essa música, ela era o tema do Amaury Dumbo no programa Pânico na época. Mentira! Amigo, era... Eu e meu irmão, a gente... pirava muito. Ele começava, meu amigo, e daí começava. Não, juro por Deus, era tipo assim, era icônico demais. E o Pânico nessa época, tipo, tudo bem que hoje em dia é um programa cancelado, mas na época, nossa, a gente assistia, a gente chorava de dar risada, enfim, era complicado. Mas assim, a Amaury Dumbo era um quadro engraçadíssimo. E pra vocês entenderem como esse álbum, tipo, que era do indie, ele começou a chegar, tipo, ele extravasou total. Extravasou total. Começou a chegar, tipo, galera que curtia um eletrônico mais mainstream, tipo Calvin Harris, que tava também na época já trazendo, né, algumas coisas assim. Era um pessoal que conversava super com esse som. Então... Eu acho que a gente pode até falar um pouco da questão das reedições do disco, né? Porque ele tem remixes interessantíssimos. Hearts on Fire ganhou um remix do Midnight Juggernauts, que era uma banda australiana, tipo, bem foda da época. O Calvin Harris remixa o Hearts on Fire também. E o Calvin Harris, quando a gente fala hoje, ele tem uma interpretação muito de EDM, mas nessa época o Calvin Harris era um músico de estúdio, que tocava. Ele era gigante, ele era maravilhoso nessa época, assim. Tocou na Hot Hot aqui, galera. Pra vocês quem era da época, bom. Só pra entender um pouco. Brabo, cara. E tem também um remix do Boys Noise pro Lights and Music. Então, assim, é meio que muito o espírito do tempo, sabe? Muito! Quem são os grandes produtores, as grandes bandas da época tocando e fazendo isso, assim. Cara, é um disco muito, muito espetacular. Eu acho que ele é um disco muito pop, muito gostoso. É o tipo o disco que você pode tocar na sua festa de domingo da família, no meio do churrasco, e as pessoas vão falar, nossa, que som gostoso que tá rolando, sabe? Eu acho que a energia em torno desse disco, ela é muito boa. E aí eu nunca tinha parado pra pensar essa coisa do In Ghost Colors, as cores fantasmas, sabe?
e a imagem de capa de serem replicações deles. Sim. Então, a forma como eles vão resgatando essas coisas do passado e jogando pra dentro do disco, porque o disco nunca é... Ninguém cria uma coisa do nada, ninguém fala assim, esse aqui é um novo estilo, esse aqui é Blog House, um estilo que eu inventei. Não, são ecos, são elementos, são referências que você vai colocando. E esse disco faz de uma forma tão bonita, de uma forma tão natural, de uma forma tão orgânica, de como que eu vou trabalhar o sintetizador, como que eu vou trabalhar a virada de bateria. Você vai pra Daft Punk, aí você vai pra Primal Scream, e aí você vai pra Beatles, e aí você vai pra Chemical Brothers, e aí você vai pros anos 2000 mesmo, com LSD Sound System, e tudo funciona de um jeito tão bonito e orgânico, que assim, é difícil você não gostar desse disco, né? Exatamente, tipo, até eu tava vendo na crítica da Pitchfork, tava relembrando, falei, cara, quanto que saiu na Pitchfork? Porque a Pitchfork, às vezes, né, erra, assim, absurdamente. A Pitchfork abraçou total. E a Pitchfork abraçou total. É 8.8, é Named Best New Music, né? Tipo, e foi o 4º lugar do ano. Na lista de final de ano deles. A gente teve também Portishead voltando com um disco novo. TV on the Radio com um disco novo. É um ano maravilhoso, 2008. É um ano maravilhoso. É verdade. E é muito legal, né? Porque muitas coisas estão se misturando, né? Tipo, Fleet Foxes mesmo que você falou. Tipo, umas coisas meio que nada a ver. Mas é a ideia também de baixar a música, de começar a fazer o que você gosta, né? A sua biblioteca de música, assim, né? Você ter a sua bibliotequinha ali, você não ter que escolher o que você vai gostar. E não, só gosto de metal. Cara, é muito legal. É um ano, assim, muito definitivo. E sabe o que é mais louco, amiga? Esse disco, ele vendeu bem. Na Austrália, ele foi o disco do... ele na Austrália, o topo da parada da Austrália. Eu acho isso muito representativo do que é a Austrália, porque quando um disco australiano, ele é bom, o povo australiano compra e joga lá na frente. Então, tá aí um histórico de Nick Cave, tá aí um histórico de Kylie Minogue, de Tame Impala, e ele alcançou o número 1 nas paradas australianas. Ele alcançou a posição de número 118 na UK, na Billboard UK, e ele alcançou a posição de número 167 na Billboard 200 e na posição número 6 do Top Dance Electronic Albums de 2008. E aí, vale lembrar, em 2008 é um ano da EDM, dessas coisas muito farofeira. Então, uma banda que vem da Austrália, furando esses nomes, sei lá, Like a G6 e outras coisas que estavam rolando no período, é muito foda, é muito, muito poderoso. Ai, cara, que época boa. Agora eu tô brisando aqui. E esse nome realmente, né, é muito perfeito em Ghost Colors. Puta, é muito bom, cara. É muito bom. Meu amigo Kleber Fak, vamos então pro fechamento, né? Bom, bora lá. Minhas considerações finais sobre esse álbum. Cara, já ficou claro que a gente é fã, que a gente muito fã. Muito. Eu achei isso maravilhoso. Ele envelheceu super bem. Eu tava ouvindo agora. Eu acho que em algum momento alguém vai fazer tipo o Paramore tá fazendo agora de ressuscitar coisas. Eu amava e alguém vai falar assim aí, cara, eu conheci essa banda alternativa chamada Cut Cope. Verdade, tipo uma Billie Eilish da vida, assim, alguém vai pegar esse disco e vai falar, putz, isso aqui é o momento e as pessoas vão reviver. É isso, perfeita colocação. Eu acho que o impacto, hoje em dia, eu não tô vendo muito ainda, tipo, em álbuns, tô dizendo, assim, tipo, nesses últimos 2 anos, acho que não. Mas uma coisa muito interessante é, tipo, o revival mesmo dessas bandas do começo dos anos 2000 e daqui a pouquinho já vai chegar nele. Eu acho que é mais 2 anos pra galera, tipo, chegar nisso, assim, nessa fase deliciosa da música. Acho que mais a moda, talvez, comece a voltar. Entende? Tipo, essas coisas meio coloridas do Indies que tem aquele perfil no Instagram que fica colocando fotos da época. Enfim, mas musicalmente acho que ainda mais uns 2 aninhos pra aparecer. Uma nota pra esse álbum, eu vou dar um 9. Vou de 9. Perfeito. 9. Cara, esse disco ele é tão legal. Eu acho que é aquele disco que nunca saiu do meu telefone. Toda vez que eu atualizo, eu compro um celular novo, eu deixo ele baixadinho ali. Eu acho que ele resume muito do espírito da época. Ele pega essas coisas que estavam rolando ali na DFA dos anos 2000, que eu sei que eu e você amamos. As coletâneas da DFA eram tudo, as coletâneas da Kitsune Mason eram tudo. Mas eu acho que o Cut Cope tem uma coisa especial, que ele extravasa isso, assim. Ele vai pra outros lugares, ele vai pra um som cósmico, transcendental dos anos 60. O sintetizador, às vezes,
ele se estende o quanto ele precisa se estender. A música não começa assim, pá, vamos fechar em 2 minutos, 3 minutos, como a gente tá acostumado hoje. A música precisa ter 5 minutos, ela vai ter 5 minutos. Ela precisa ter 6, vai ter 6 minutos. E a gente vai estender isso. E eu acho que isso é uma coisa que se reflete nas apresentações ao vivo do Cut Cope. Eu acho que eu até bagunçou minha cabeça quando foi a primeira vez que eu vi. E eu lembro que eles iam tocar na época do disco seguinte, né, de 2011. E eles cancelaram porque tinha um vulcão que entrou em erupção. No! E aí cancelou a turnê. E aí eu tive que voltar pra São Paulo um tempo depois pra reassistir eles, assim. Coisas como a natureza é maluca, assim, sabe? Muito louco. Mas eu lembro, foi no HSBC, né? Esse show foi muito bom. Pra cá, foi assim, muito bom. Lotadaço. E é uma banda que eu acho que ela tem uma energia ao vivo muito boa. E esse disco meio que ele é uma representação disso, assim. Esse disco seguinte, eu sou completamente apaixonado. Muito Eu bom. acho que ele encapsula muito do que foi essa cena blog house dos anos 2000, de como era ouvir música, porque hoje a gente tem essa praticidade de abrir um Spotify, digitar o nome do artista e dar o play, e nessa época a gente tinha que caçar de onde que eu vou baixar? Será que eu vou baixar no Orkut? Será que eu vou baixar em um blog? Onde que eu vou achar esse disco? Eu perguntando pro meu irmão, qual que é melhor aqui pra não acabar com o computador, pra não explodir o computador de vírus? Como que eu baixo isso num emule, num casar, sem lotar meu computador de vírus, sabe? Esse disco, ele é mais do que só dar um play. Ele tem toda uma história, uma estética, um mundo de acontecimentos por trás, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que muitas dessas referências são maiores do que a própria banda. Elas meio que atravessam. Sim. Eu acho que a banda perde um pouco do controle no que tá fazendo ali. Por isso que eu também concordo. Eu acho que é um 9. Ele é um disco quase perfeito. Ele tem muitas músicas boas. Cara, Hearts on Fire é uma música que eu ouço na academia quando eu preciso daquele gás pra dar aquela corrida final, sabe? Você tá faltando 30 minutos ali, tá faltando uns minutos finais pra você dar aquele gás, você bota Hearts on Fire, porque quando entra o saxofone, você vai junto. Ó o drop! É o drop que você precisa. Na pista funciona muito bem, mesmo que não conhece mais Cut Cope. E ver eles voltando pro Brasil, assim, depois de tantos anos, é maravilhoso. Por isso é um nota 9, é um disco muito bom pra você conhecer o Cut Cope e tudo que tava rolando na música da época. Perfeito, meu amigo Kleber. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência. E o Cut Cope volta ao Brasil, né, Isadora? Meu amigo Kleber, o Cut Cope volta ao Brasil. Então, se você está ouvindo esse programa antes do dia 19 de março de 2023, corre pra curtir essa festa com a gente. A gente vai estar lá. Eu, Kleber, Renan, Nick, a gente vai estar curtindo bastante. A festa vai acontecer lá no Cinejoia. Véspera do meu aniversário. Venha me dar parabéns. É verdade, vai ser tudo. A 30E, né, que tá patrocinando esse podcast aqui pra gente, esse episódio, se juntou à Festa Luna. Sim, a Festa Luna, aqui famosa de São Paulo, pra quem curte música, como posso dizer, alternativa. Um indie dance, mas bem eu gostoso. já toquei lá e eu meti um xadê na Luna. Maravilhoso. Bom, deixa eu dar o serviço certinho aqui. Pessoal, se você ainda não tem ingresso, passa lá em eventim.com.br, procura pelo evento da Luna Dance Party, que vai ter o show do Cut Cope e os DJs da Luna. Então bora lá, vai começar cedo, a partir das 4 da tarde. Eu acredito que ainda tem ingresso Early Bird, que daí você pode entrar das 4 às 6, você paga metade do valor do ingresso para já curtir os DJs da Luna. Ou se não, se pudesse chegar um pouquinho mais tarde, o show do Cut Cope começa ali 8 da noite, né? Provavelmente 8 da noite. Então, passa lá na Eventim e bora curtir com a gente, pessoal. O link para você que quer comprar esse ingresso com antecedência estará na descrição desse programa. Então, compra aí e vai lá curtir com a gente. Eu sou Isadora Almeida e o meu @ é AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter. Um beijo, pessoal. Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram. E você também pode seguir a gente, o nosso podcast, no @podcastvfsm em todas as redes sociais. Fechadíssimo. Então nos vemos na pista, hein? Um beijo. Tchau, tchau.